Glória a Deus. Amados, hoje nós estaremos aí finalizando com muita honra e com muita glória a nossa 8ª aliança que Deus fez para com os homens. Eu quero aqui reforçar, não foi à toa que os apóstolos diziam naquela época, há 40, 50 anos depois de Cristo Jesus, que a volta de Jesus já estava próxima, porque eles estavam vivendo a última aliança, e já se passou mais de 2000 anos, e nós sabemos que a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Nós falamos da primeira aliança, que foi a aliança edênica, no estado da inocência do homem, quando Deus criou o homem. Depois Deus fez a segunda aliança com Adão, após a queda de Adão. E depois Deus fez a terceira aliança, quando Deus tinha ali se arrependido de criar o homem. Deus encontra Noé como um homem justo, e Deus faz a terceira aliança. E depois Deus faz a 4ª aliança com Abraão, de onde nasce a nação de Israel. E depois Deus faz a 5ª aliança com Moisés, através do Monte Sinai, aonde vem os mandamentos do Senhor. E depois Deus faz a 6ª aliança, aliança mosaica, que é a aliança palestina. Deus faz a 6ª aliança palestina, a aliança mosaica com Israel. E Deus fez a 7ª aliança, que nós pregamos domingo passado, a aliança com Davi, que é a aliança de promessas, de onde saía o nosso Salvador Jesus. É muito forte. E aí hoje nós estaremos falando da última aliança, que é o nosso Senhor Jesus, que é o sangue do Cordeiro. Amém? Então abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Glória a Deus. Quem está sem Bíblia, você pode acompanhar na televisão. Mas antes de você ler, olhem para mim, por favor. A nova aliança que Deus fez com o homem através de Cristo Jesus. É sobre essa aliança que nós vamos falar. A nova aliança que Deus fez com o homem através de Cristo Jesus. A aliança da graça estabelecida por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Essa aliança substitui a antiga aliança, a lei. Eu vou repetir. A aliança da graça estabelecida por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Essa aliança substitui a antiga aliança, a lei, baseada no sacrifício de Cristo. Todos vocês vão dizer bem alto aí junto comigo. Primeiro, vamos lá. Primeiro, baseado no sacrifício de Cristo Jesus. Amém? Jesus ofereceu-se como sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade. Hebreus 9, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
assim mesmo se ofereceram sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortais, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Pai, fala conosco, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Usa a minha vida para falar com a tua igreja, que eu seja o instrumento, uma atalaia nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amados, na aliança antiga, uma vez por ano, o sacerdote, você pode ler os versículos anteriores de Hebreus capítulo 9, vocês vão entender como era a aliança antiga. Era oferecido ali bodes, e o sangue daqueles bodes era oferecido como perdão do pecado de Israel uma vez por ano. Isso acontecia no tabernáculo do Senhor. Aquela carne era queimada até virar uma cinza. Assim era o povo perdoado dos seus pecados uma vez por ano, e no decorrer do ano, Moisés julgava o povo de acordo com a lei. E quando Jesus veio ao mundo, Ele veio para morrer pelos nossos pecados uma vez por toda. Aqui em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 10, fala que Jesus, Ele veio como homem justo, que não mereciam morrer, mas morreu como uma pessoa justa. Não que nós merecíamos, mas Ele se entregou para que hoje nós não tivéssemos mais uma dívida impagável, que eram os nossos pecados. Ele veio, morreu por nós, e Ele se tornou o maior fiador das nossas dívidas, aonde Satanás não tem mais legalidade nenhuma de nos acusar. Quando você aluga uma casa, você precisa de um fiador, ou então um mês de depósito, mas o fiador passa mais segurança para o proprietário. E aí Jesus, Ele veio como fiador através do teu sangue, para que nós não recebêssemos mais acusação pelo maligno, por Satanás. Mas vejam só, Ele fala aqui no versículo 15: por isso mesmo Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para remissão das transgressões nós sabemos que é pecado, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da salvação, que é a vida eterna, que é a nossa herança, através daquele que se entregou na cruz em favor das nossas vidas. Então vamos para aqui. Diga comigo: perdão dos pecados. Dá devagar. Perdão dos pecados. Você tem facilidade de perdoar as pessoas? A Bíblia fala que aquele que tem muito amor, muito perdoa. Aquele que tem pouco amor, pouco ele vai perdoar.
Nós tivemos aqui uma reunião de obreiros e eu fiz aqui um podcast aqui com os líderes, fazendo duas perguntas: qual seria a marca deles como líder e também a identidade como cristão. E uns foi falando as suas marcas e outros falaram de uma marca que eu tenho, que é a marca da fé e a marca do amor. Eu não tenho dificuldade nenhuma de liberar perdão para ninguém. Eu não carrego no meu coração marca do passado. Eu não carrego dentro de mim aquilo que as pessoas me criticam. Não. Eu sou diante do meu Deus uma carta limpa, um coração limpo, porque Mateus capítulo 5 versículo 8 fala que só os puros de coração verão a face de Deus. E se nós não lutar dentro de nós mesmos para ter um coração limpo, jamais nós veremos a face de Deus. E aqui nós sabemos que perdão dos pecados é uma marca que Cristo deixou para todos os seres humanos que acreditam em Cristo Jesus. Ele não olhou como você era, ele só sabia que você tinha uma dívida que era impagável. Uma pessoa me procurou ali atrás e estava contando um testemunho para mim o que Deus fez essa semana. Ontem, né? Ontem foi sábado. Isso. Então Deus é um Deus de milagres. Então quando nós assumimos esse papel de sermos parecidos com Cristo Jesus, nós temos a marca do perdão. Nenhum pecado, nenhum conflito, ele vai ser perdoado na tua vida se você não perdoar as pessoas. Ainda que as pessoas tenham te ferido, eu tenho uma mensagem no nosso canal Marca da Unção, o caminho do perdão. Eu digo esta mensagem para um monte de gente. Eu conheci uma moça no shopping de Sorocaba, no shopping Guatemi. Eu entrei lá numa loja da Arames e minha esposa, meu filho saiu, foi para outros lugares e eu fiquei conversando com ela. Ela é da igreja Lagoinha, lá de Sorocaba, e ali ela se inscreveu no canal da Marca da Unção e eu falei para ela: vai lá e ouve uma mensagem que chama o caminho do perdão. Não tem um versículo na Bíblia que fala que Deus vai te perdoar por alguma coisa sem que você libera primeiro o perdão sobre alguém, sobre uma pessoa. E aqui nós estamos vendo o perdão dos pecados. Se você quer que Deus perdoe você de todos os seus pecados que você comete no seu dia a dia, libera perdão sobre a vida das pessoas. E aqui nós vemos nessa aliança Deus promete perdoar os pecados e não mais se lembrar deles. Aqui Deus faz uma aliança de perdoar os pecados daqueles que entregam a sua vida a Ele, e nunca mais Deus quer lembrar dos seus pecados. Ainda que você lembra dos seus pecados antes de você conhecer a Cristo, mas Ele não lembra mais. Ele não é humano, Ele é espiritual. Nós lembramos porque nós somos humanos, mas quando nós estiver lá no céu, você não vai lembrar de mais nada. Você vai ver uma pessoa você vai encontrar com o irmão, eu vou encontrar com o irmão, vou encontrar com vocês vão me conhecer, eu vou conhecer vocês,
mas nós não vamos lembrar de nada que refere a pecado, sentimentos, não, tudo isso vai ser apagado na transformação do teu corpo para a glória do Senhor. Nós teremos uma mente 100% como a mente de Cristo Jesus lá no céu. Então, aqui ele fala, nessa aliança Deus promete perdoar os pecados e não mais se lembrar deles. Eu lembro do meu passado, você lembra do teu passado, mas Deus não lembra mais do teu passado. Jeremias 31, versículo 31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Olha só, Jeremias já determinava essa nova aliança que nós estamos vivendo hoje, que é Jesus. Que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, disse o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Minha boca está seca, desculpa, irmãos. Vamos lá, até o 34, né? Na mente lhes, já li, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, preste bem atenção, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, disse o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me. E você vai ler essas mesmas palavras de Jeremias no Novo Testamento. Jesus repete essas palavras que estava escrita pelo profeta Jeremias no Novo Testamento. Deus está falando que nessa nova aliança Ele jamais lembraria dos pecados dos homens. E esta nova aliança nós estamos vivendo ela. Não tem esse negócio de a mulher jogar coisa na cara do marido, o marido jogar coisa na cara da esposa. Se a esposa fala de alguma coisa do passado, se o marido fala, a esposa fica irritada, o marido fica irritado. Não gosto que você fale nada disso. Mas Deus não é assim como eu, como você. Deus, Ele não lembra nada do nosso passado nessa nova aliança. No Antigo Testamento, Deus sim, Ele se indignava. Quando você vai lá para a terceira aliança com Noé, Deus se arrepende de ter criado o homem, por causa das abominações, as transgressões, os pecados, e Deus se arrepende. Mas Deus encontra ali Noé, um homem justo,
E Deus faz a terceira aliança. E aqui nós vemos o profeta Jeremias falando da nova aliança que estava por vir. E ela veio, ela chegou, e nós estamos vivendo ela. Em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e versículo 12, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, e depois daqueles dias, diz o Senhor, as mesmas palavras de Jeremias, já no Novo Testamento, aqui Paulo dizendo: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração, e as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aqui Jeremias, é as mesmas palavras de Jeremias, que Jeremias já estava determinando aonde não era chamado o povo de Deus, ali passaria a ser chamado o povo de Deus. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem a casa ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Vocês vão entender. Não precisará mais ensinar a sua casa ao irmão: conhece ao Senhor. Você tem algo muito importante dentro de você. Vou repetir: você tem algo, uma pessoa que é muito importante dentro de você. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, aqui nessa nova aliança, Deus está falando para nós. Ele falou na boca do profeta Jeremias, e ele repete no Novo Testamento que os nossos pecados do passado ele jamais se lembraria. O que eu quero abrir aqui um parênteses para vocês? Para de buscar as coisas do passado do homem e jogar dentro do teu casamento, de jogar dentro da tua casa. Para de buscar falhas de alguém do passado e sair espalhando por aí, falando das pessoas. Se o nosso Deus, que é santo, poderoso, inabalável, que nunca foi tentado e jamais poderá ser tentado, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que faz o teu coração bater, o Deus que controla os seus pulmões para você respirar como você está respirando, Ele sendo um Deus santo, um Deus rico de graça e misericórdia, de santidade, Ele fala que Ele não lembra dos nossos passados, nossos pecados. O nosso passado já foi jogado no rio, Ele já enterrou o nosso passado. Por que você ainda tem coragem de abrir a tua boca, de sair falando mal das pessoas, falando mal de membros da sua família? Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Uma vez convertido, seja convertido para sempre. Sabe, lança fora de você o passado. Você carrega mágoa no teu coração por coisa do passado. Você odeia pessoas por causa do passado. Se imagina se Deus olhasse para mim hoje, olhasse para você e dissesse assim: não, no seu passado você foi assim, eu vou te rejeitar.
eu não quero mais saber nada de você, não. Mas Deus olha para você e olha para mim. Ele vê que alguém pagou um alto preço na cruz em favor das nossas vidas, e por isso que Ele não olha mais para o nosso passado, porque Ele comprou a nossa vida lá na cruz, e Ele tem o poder de renovar a aliança dele conosco. Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados quando nós o confessamos, e quando nós confessamos, Ele perdoa e não lembra mais. O que você cometeu ontem, se você confessou a Deus, Ele te perdoou, Ele não está mais na memória de Deus, já é passado para Deus. Por isso que nós devemos aprender com Deus e não com os homens. Aprenda com Deus. Deus perdoa, por que você não perdoa? Deus ama, por que você não ama? Eu falei aqui na reunião de obreiros, foi uma bênção. Meu filho falou que foi a melhor reunião de todos os anos que eu sou pastor. E eu falei, você comeria na mesa? Eu acho que foi na reunião que eu falei, acho que foi. Você comeria na mesa com alguém sabendo, conhecendo, que daqui a algumas horas esta pessoa vai te trair? Você comeria na mesa com ela, sabendo que ela vai te trair? Jesus fez assim. Ele sabia que Judas ia traí-lo, mas ele comeu do lado de Judas, porque Jesus, ele era cheio de compaixão, misericórdia. O apóstolo Paulo, ele deixou muito bem claro: eu sou a carta de Cristo. Seja os meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui nós vemos esta aliança que Deus fez para com o homem, que jamais ele vai lembrar dos seus pecados confessados e perdoados por ele. E o terceiro, relacionamento pessoal com Deus. Eu vou falar, vocês vão repetir comigo, tá bem alto. Relacionamento pessoal com Deus. Isso é demais. É tudo que Deus quer de cada um de nós, é isso. Ter um relacionamento pessoal com Deus. Você precisa vir à igreja, sim. Hebreus 10, 24. O apóstolo Paulo fala, e no versículo 25 também, que nós devemos congregar. Não deixeis de congregar, como costumes de alguns. Nós devemos congregar, porque a nossa única esperança, que a nossa salvação está próxima. E quando você aprende a ter esse relacionamento com Deus, você é filho, é filha de Deus. Com quem você anda? Pergunta para você mesmo, com quem você anda? Quem é o teu maior amigo? Quem é que você pode contar tudo para ele, confessar tudo para ele? Quem é que pode estar com você em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as suas situações? É Deus. Tenha um relacionamento com Deus, ouve a voz de Deus. Quanto tempo tem que você não ouve a voz de Deus, ou você nem conhece a voz de Deus? Tudo isso é falta de um relacionamento, uma intimidade com Deus. Quanto mais você se torna íntimo de Deus,
mais você vai conhecer e saber o que Deus tem preparado para você. Vamos lá. A nova aliança permite um relacionamento direto com Deus. A nova aliança permite um relacionamento direto com Deus. Você não pode dizer, não tem como eu falar com Deus. Sim, você tem um direito, um relacionamento direto de falar com Deus através dessa nova aliança, sem a necessidade de intermediários humanos, pois Jesus é o mediador. Você não precisa falar como os católicos falam, porque eu fui católico e praticante. Eu vou orar a Aparecida, eu vou rezar para a Aparecida, interceder diante de Deus em meu favor. Isso é pecado. Hebreus 9:27. Se os católicos, como eu fui, que eu acreditei que a Aparecida era uma pessoa que existiu e nunca existiu, eu conheço, estudei, fiz teologia, fiz escatologia, eu sei, nunca existiu. Ela não pode ser comparada com Maria, mãe de Jesus, e Maria só foi mãe de Jesus como homem e não como filho de Deus, como espiritual. Lá na cruz ele aponta para ela e fala, mulher, ele não chamou ela de mãe, mulher, eis aí o teu filho, que era João Batista, não, João Batista não, que era o apóstolo João, desculpa, e falou para João, João, eis aí a tua mãe. Quando ele estava morrendo, ele não falou como homem, falou como Deus. E vou além, acreditar, os meus avós acreditavam em São Sebastião. O meu pai chamava Sebastião por causa desse santo que ele chamou de santo, que não é nada, que nunca existiu. Apóstolo João, São João, São Pedro, não, nenhum deles tem o poder de interceder por nós, a não ser a Jesus e o próprio Espírito Santo. Romanos 8, versículo 26. Ora, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém orar. A Bíblia deixa muito bem claro que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus. Jesus falou, quando vocês for orar, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ele fala, quando for pedir alguma coisa, fala, Pai, em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus, e tudo que pedir em meu nome, eu vos concedereis. João capítulo 15, no versículo 7, se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverem em mim, tudo que pediu o Pai em meu nome, eu vos concederei, eu vos darei. A gente tem que falar a verdade, não pode ficar ocultando a verdade. Aí quando eu era católico, orava Ave Maria, Mãe de Deus. Espera aí, se Deus é o Criador, como que ela pode ser mãe de Deus? Jesus veio como homem aqui na terra, ele veio sofrer como homem, ele tinha sentimento, ele chorou. Ele ficou ali estressado no Monte das Oliveiras, com medo da cruz, pediu para que o Pai livrasse ele, como homem. E Maria não foi virgem, Maria, ela teve outros filhos e filhas. Jesus teve irmãos e irmãs. Então,
Hebreus que está aí, Timóteo, né? Vamos lá, Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um Deus e um só mediador, presta atenção. Porquanto há um só Deus e um só mediador, não tem santo que possa interceder por ninguém aqui na terra, não. Olha o que a Bíblia, se você acredita na Bíblia, olha o que a Bíblia está dizendo. Porquanto há um só Deus e um só mediador. Está falando de algum santo aí? Está falando de alguma santa aí? Não. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. É só o 5. Então ele é o único mediador. Há um só Deus e há um só batismo, há um só Espírito, há uma só fé e há um só mediador. Então quem é o seu mediador para conectar você com Deus? Quem é que é bem forte? Jesus. Dê uma salva de palmas, Jesus. Quarto, escrita no coração. Vamos lá, 1, 2, 3. Escrita no coração. Está devagar, mais forte. Escrita no coração. O que foi escrito no teu coração? Quem tem coração, deu glória a Deus bem forte. Imagina você sem coração, você não estaria aqui. Esse coração que Deus te deu é para você amá-lo, cuidar. Existe 2 corações. Tem um coração que bombeia o nosso sangue, que está aqui, nesse canto aqui, e tem esse coração mente, da mente, aonde você guarda tudo e você toma todas as decisões por ele. Esse aqui é perigoso, esse daqui você tem que cuidar, como a Solange estava fazendo, correndo, colocando o açúcar para fora, colesterol para fora. Este coração você tem que cuidar muito dele. Você pode cuidar dele. Agora, isto aqui, você tem que fazer dele, como está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Você tem que coloca, Tainá, por favor. Não está aí não, mas eu vou colocar para a igreja saber do que eu estou falando. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse coração aqui, ó, esse você tem que renovar. Agora, vamos lá. Escrita no coração, diferente da antiga aliança escrita em tábuas de pedra, a nova é escrita nos corações dos cristãos pelo Espírito. Aí, obrigado por aleluia. Moisés fica 40 dias, 40 noites. Deus vai lá e escreve com o seu próprio dedo os 10 mandamentos. 40 dias lá, tendo experiência com Deus, orando, sem comer, sem beber. E quando ele volta, o povo estava fazendo o quê? Estava lá, em pecado comendo. Arão sedento, Moisés tirado, cheio de Deus, cheio da presença de Deus, da glória de Deus. Ele pega ali os 10 mandamentos e ó, destrói tudo. Mas Deus sabia que o povo precisava de uma direção.
De novo Deus vai lá e escreve os 10 mandamentos, e Moisés apresenta o povo e faz o povo escolher. E agora é diferente. Deus não escreveu mais em tábuas de pedra nesta nova aliança. Deus escreveu no teu coraçãozinho. Este coraçãozinho bonito que você tem, Deus foi lá e escreveu os seus mandamentos. Vamos ver em Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-eis coração novo. Diga glória a Deus. E porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, vai embora, e vos darei um coração de carne, o coração que tem facilidade de liberar perdão. Porém dentro de vós o meu, está devagar, porém dentro de vós o meu, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Agora, ele fala lá em Isaías que ele ia colocar um espírito novo dentro de você, sim ou não? E que esse espírito ia mudar a tua vida, porque ele ia colocar um novo coração. Você é de Deus? Você tem facilidade de perdoar? Está devagar, amém? Você tem facilidade de amar? Você tem facilidade de ajudar o próximo? Você é hospitaleiro? Você é generoso, generosa? Quando nós temos esse coração transformado e o Espírito de Deus dentro de nós, nós temos todas essas facilidades e ainda temos mais. Mas lembra só o que ele fala em 2 Coríntios 3:3, confirmando o que Deus falou na boca do profeta Ezequiel, estando já manifestos como carta de Cristo. Nós já somos manifestados como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, eita glória, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, os nossos corações. Aleluia! Vejam que Deus não escreveu mais em pedras, Deus escreveu dentro de você. A palavra não está no alto, não está distante, ela está na tua boca. O Espírito de Deus habita dentro de você. Se Deus abandonou a velha aliança, se Deus não lembra mais dos seus passados, dos seus pecados, por que você fica jogando a cara do irmãozinho e da irmãzinha? Você viu o que a irmãzinha fez ontem? Você viu o que ela postou na rede social? E Deus está só observando. Deixa por favor também. No versículo 27. E Deus fica só observando. Espera aí. Deus olha para a tua vida. Eu te perdoei. Eu não estou aqui no céu falando mal de você, do que você fez. Eu não estou aqui falando com Jesus, conversando com os anciões, com os 4 seres viventes. Eu não estou aqui conversando com os serafins, querubins,
Eu não estou aqui conversando com nenhum dos milhares de anjos que tem aqui no céu. E você fica aí, machucando o teu irmão, a tua irmã. Observais que os dias se aproximam. Aquele que está sujo, que se suje mais. Aquele que está limpo, que se limpa mais. Observais que a volta de Jesus está tão próxima, que pode ser hoje, pode ser amanhã, mas ela pode vir de várias maneiras para nós. A gente não sabe se pode ter um infarto e já era, uma batida de carro, uma bala perdida, andando na calçada, sendo atropelado. Deus dá livramento, Deus dá. Deus dá livramento, mas só Ele sabe como Ele vai me chamar, só Ele sabe como Ele vai nos buscar aqui na terra. Então Ele fala: porém dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Agora presta atenção: porém dentro de vós o meu Espírito, e farei andar nos meus estatutos. Agora, para você aprender, pastor, quais são esses estatutos? Deus fala, diga assim: Deus fala. Se você é filho e filha, e o Espírito de Deus, que é o próprio Deus que habita dentro de você, Ele fala com você o que você deve e o que você não deve. Não é mais daquilo que foi escrito nas tábuas. Quando Deus começou a derramar sobre mim a unção dele, Ele começou então a testar a minha vida. Ele começou a me provar se eu obedecia a Ele ou não. Quantas vezes eu estava almoçando, comendo aquela comida deliciosa, Deus falou comigo: agora pare de comer. Como assim? Eu vou parar de comer? Eu estou no início da comida. Eu ouvi a voz de Deus e por várias vezes isso aconteceu comigo e eu parava de comer. Eu estava indo em determinados lugares e Deus dizia: não vai, volta. Eu falava: mas eu tenho que ir. Volta. E eu voltava. Deus estava testando a minha obediência. Eu tenho todas as coisas para falar para vocês, de experiências com Deus, para que Deus confiasse em mim, a unção dele. Ele vai provar cada um de nós, e por isso que Ele vai dizer para você dentro do teu coração, porque Ele habita em você. Se você comprar aquele livro do Benny Hinn, que o título é A Unção, você vai ver o Benny Hinn contando uma história dele, que ele foi pregar, fazer um seminário, ele foi pregar de manhã, foi muitos milagres, uma multidão de pessoas, e Deus fez grandes coisas naquele lugar. E as pessoas que foram de manhã trouxeram outras pessoas à noite. Só que ele, em vez de ficar no hotel onde ele estava, ele foi visitar uma prima dele que há muitos anos não havia. E quando ele chega lá, quando ele sentou na mesa para almoçar, o Espírito Santo falou para ele: Benny, volta para o hotel e vai orar. E ele então questionou Deus por dentro, falou: Senhor, há muitos anos que eu não vejo a minha prima, como eu voltarei para o hotel? Como eu deixarei toda essa mesa? Eu não vou entender. Ele falou: volta para o hotel. E ele não voltou. São esses mandamentos que Deus coloca dentro de nós. E quando foi à noite, aquela multidão tinha multiplicado. Ele fala que quando ele pregava, parece que ele não sentia que estava saindo uma palavra da boca dele. Foi
um dos piores dias da vida dele. Não aconteceu milagres, ele não sentiu a presença de Deus pregando nem naquela multidão, e ele sai revoltado, vai para o hotel, chega lá, vai orar a Deus, questionar, perguntar a Deus por que Deus não derramou a presença, e Deus falou com ele de novo, dizendo: você lembra que eu mandei você se levantar daquela mesa e ir para o hotel orar? Porque eu tinha muito mais gente para enviar, e você não obedeceu. Para servir a Deus existe um alto preço. Para você viver a unção de Deus na tua vida, precisa ter intimidade, precisa ter relacionamento com Deus. Não é andar de qualquer maneira. Eu vi algumas mulheres aqui em cima ontem, vestidas de alguns vestidos tão bonitos, e às vezes eu vejo algumas mulheres vindo para a igreja, eu falo assim: meu Deus do céu, coitado deste homem que está atrás dessa mulher. Porque nós temos que ter um comportamento na casa de Deus em qualquer lugar que vocês estejam. Você tem que ter um comportamento, porque você está vendo aqui, Ele colocou dentro de você o Espírito Santo, Ele fez de você uma carta viva, e nós temos que representar Deus em nós. Olha no espelho para nos bem. Última aliança, o quinto último. Nessa nova aliança ele diz em Mateus: uma porta aberta a todos sem distinção para se aproximar de Jesus. Presta atenção, não coloca agora não. Preste atenção. Você é rico? Você é pobre em material? Mesmo que você seja pobre financeiramente, você não é pobre. Não existe ninguém pobre para Deus. Você pode morar num barraco de tábua na beira do rio, você não é pobre. Você é herdeiro com Cristo de todas as promessas e heranças que Deus tem preparado para você. Não existe ninguém pobre para Deus. Mas se você é classe média baixa ou classe média alta, se você é preto, branco, moreno, ruivo, não importa se você é mineiro como eu, se você é baiano, se você é carioca, se você, qualquer lugar que você seja, ou de qualquer nação, Ele não fez extinção. Ele abriu a porta dos céus, Ele abriu a porta do seu coração, que está aqui em Mateus capítulo 11, 28 até o 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Do que você está cansado? Quantas pessoas que eu estava aqui quarta-feira entregando um copo de água na campanha, eu via no teu rosto que você não estava bem, e eu te perguntava para vocês. Não foi uma nem duas pessoas, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim, eu sei discernir, olhando para você como você está. Eu tenho o dom de discernir as coisas espirituais, para a glória de Deus. E Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. O que tem sobrecarregado os teus ombros? Eu vos aliviarei. Ele faz uma promessa: vinde a mim todos que estáis cansados
e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração. Deixa ele estar já, por favor, volta lá. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim. Aprender com ele. Você não tem que meter o pau em mim, sou pastor. Eu sou pecador como você. Eu tenho falhas como você. O mesmo Deus que você serve é o mesmo Deus que eu sirvo. A mesma Bíblia que eu creio é a mesma Bíblia que você crê. O que nós temos que fazer com a Bíblia? Ler a Bíblia, examinar a Bíblia e viver ela para você. Porque o teu coração só Ele conhece. Você não conhece a minha vida com Deus. Eu não conheço a tua vida com Deus. É você que sabe quem você é com Deus. E Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou humilde de coração. Aprenda com Jesus. Aprenda, busca nele o que você quer ser aqui na terra. Busca nele o que você quer viver aqui na terra. Busca em Deus, não busca em mim não. Se você buscar em mim, você está perdido. Busca em Deus. Tem mais? Até o 30. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a Jesus nesta manhã. Não importa como você está, não importa como você entrou aqui nesta manhã, Ele tem algo maravilhoso para a tua vida. Sabe por quê? Porque Romanos 5:20 e o 21 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela a justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Aonde habitou o pecado, superabundou a graça, mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Deus quer fazer uma nova aliança com você. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa para trás a antiga aliança e venha viver com Cristo eternamente numa nova aliança diante de Deus. Oh, aleluia! Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Eu vou desistir. Eu vou desistir de tudo. Eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar o evangelho. Quem morreu na cruz foi Jesus por você. Foi Ele que falou: vinde a mim. Não foi eu que falei: vinde a mim. Eu também sou uma pessoa que necessita de Deus todos os dias. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Eu vos aliviarei de todo fardo que tem trazido fadiga para a tua vida. Eu sou o Senhor vosso Deus. Está fadigado lá no teu trabalho, fadigado no teu casamento,
casamento, está com problema na saúde, na vida financeira, aquilo que está estressando a tua vida, aquilo que está deixando você preocupado, preocupada, Ele fala: vinde a mim, aonde quer que você esteja, Ele vai tirar de você este fardo, e você vai ter uma vida leve em tudo que você faz na tua vida. Oh, glória a Deus! Coloca de pé. Eu quero oferecer para vocês aqui nesta manhã, nessa última aliança. Talvez você entrou aqui acusando a si mesmo, achando que você não é merecedor, merecedora da graça de Deus, do perdão de Deus. Hoje é uma manhã de você renovar a tua aliança. Talvez você entrou aqui numa